Direito Civil. 1. Parte geral. Primeiro, pessoas naturais. Capacidade é a medida da personalidade. Incapacidade absoluta. Somente os menores de 16 anos, sem exceção, sujeitos à representação. Incapacidade relativa. Maiores de 16 e menores de 18 anos. Ébrios habituais. Viciados em tóxicos. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Pródigos. Sujeitos à assistência. Pessoas com deficiência são plenamente capazes. Não são nem absolutamente, nem relativamente capazes. Excepcionalmente, se sujeitam à curatela. Emancipação. Aquisição da plena capacidade antes dos 18 anos. Hipóteses. Voluntária, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Judicial, por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, desde que, em função dele, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Pela existência de relação de emprego, desde que, em função dela, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Presunção de morte. Direta, sem ausência. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Casos de acidentes aéreos no mar, desaparecido durante uma nevasca numa expedição de montanhismo, um jornalista em uma zona de distúrbio civil, etc. Ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Indireta, com ausência. Abertura da sucessão definitiva. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia. Se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens. Também se declarará ausência quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Segundo, pessoas jurídicas. Desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior, adotada pelo Código Civil de 2002. Requisitos: abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial. Mera insolvência é insuficiente. Mera falta de pagamento é insuficiente. Mera dissolução irregular é insuficiente. Aplica-se à generalidade das situações. Teoria menor, adotadas pelo Código de Defesa do Consumidor, CDC. Juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica, ainda que não tenha havido confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Basta o inadimplemento das obrigações consumeristas, trabalhistas ou tributárias. Terceiro, fato jurídico. Vícios de consentimento. Erro. Falta representação psicológica da realidade. Dolo. Induzir alguém em erro. Coação. Medo de dano a si, à família, a outrem ou aos bens. Estado de perigo. Alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Lesão. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Nulidades e anulabilidades. Causas de nulidades: menoridade, menores de 16 anos, má-fé, iniquidade, simulação, vício social, motivo determinante ilícito, objeto ilícito, impossível ou indeterminado, ausência de forma determinada em lei ou segmento de forma proibida. Causas de anulabilidade. Fala de assistência relativamente incapazes, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Pródigos, vícios de consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. A anulabilidade convalesce pelo decurso do tempo. O prazo decadencial é de 4 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, contados. Coação, do dia em que ela cessar. Erro, dolo, fraude contra credor, estado de perigo, lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, mas não estabelecer prazo para pleitear a anulação, será de 2 anos, a contar da data da conclusão. Condição, termo e encargo. Condição, evento futuro e incerto. C. Quando suspensiva, suspende a aquisição e o exercício do direito. Não gera direito adquirido. Termo.
evento futuro e certo. Quando suspensivo não impede a aquisição, mas apenas o exercício, gera direito adquirido. Encargo, cláusula acessória à liberalidade, como desde que não impede a aquisição nem o exercício. Quarto, prescrição. Prescrição da pretensão de reparação civil extracontratual, 3 anos. Prescrição da pretensão de reparação civil contratual, 10 anos, por ausência de previsão legal. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no Código Civil de 2002 e no Código de Processo Civil. Código Civil, artigo 205. A prescrição ocorre em 10 anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Artigo 206. Prescreve. Parágrafo 1º. Em 1 ano. Inciso 1. A pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos. Inciso 2. A pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo. Alínea A. Para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador. A linha B. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Inciso 3. A pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários. Inciso 4. A pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade anônima, contado da publicação da ata da Assembleia que aprovar o laudo. Inciso 5. A pretensão dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade. Parágrafo 2º. Em 2 anos, a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencerem. Parágrafo 3º. Em 3 anos. Inciso 1. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Inciso 2. A pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Inciso 3. A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis em períodos não maiores de 1 ano, com capitalização ou sem ela. Inciso 4. A pretensão de ressarcimento
de enriquecimento sem causa. Inciso 5. A pretensão de reparação civil. Inciso 6. A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição. Inciso 7. A pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo. Alínea A. Para os fundadores da publicação dos atos constitutivos da sociedade anônima. Alínea B. Para os administradores ou fiscais da apresentação aos sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento. C. Para os liquidantes da primeira assembleia semestral posterior à violação. Inciso 8. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Inciso 9. A pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Parágrafo 4º. Em 4 anos, a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas. Parágrafo 5º. Em 5 anos. Inciso 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Inciso 2. A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores, pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Inciso 3. A pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo. Artigo 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código, e observado o disposto no artigo 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. (2) Direito das obrigações. 5º. Modalidades das obrigações. Obrigação de dar coisa certa. Abrange os acessórios, ainda que não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Perecimento. Se a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Deterioração. Sem culpa do devedor, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço, o valor que perdeu. Com culpa do devedor, poderá o credor exigir o equivalente,
ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Das obrigações alternativas. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Das obrigações solidárias. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Solidariedade ativa. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. O pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste, para todos os efeitos, a solidariedade. Solidariedade passiva. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Não importará a renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste para todos o encargo de pagar o equivalente, mas pelas perdas e danos só responderá o culpado. Artigo 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais. Artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se houver, presumindo-se iguais no débito as partes de todos os codevedores. Artigo 284. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbia ao insolvente. Sexto, do adimplemento e inadimplemento da obrigação. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento.
O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Sétimo, das arras ou sinal. Arras confirmatórias. Consistem na entrega de uma quantia ou coisa para garantia de que o pacto será cumprido, servindo também como adiantamento do pagamento. Não permitem direito de arrependimento. Permitem indenização suplementar. Arras penitenciais. Possuem natureza meramente indenizatória. Permitem direito de arrependimento. Não permitem indenização suplementar. Nas arras penitenciais. Quem pagou o sinal e não executou o contrato, a outra parte pode desfazer o contrato e reter os valores. Quem recebeu o sinal e não executou o contrato, devolução do sinal mais o seu equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado. Três, direito dos contratos. Oitavo, dos contratos em geral. Artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: inciso 1. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. Inciso 2. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. E, inciso 3. A revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Vícios redibitórios. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Essa previsão se aplica também às doações onerosas. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Prazos. Bens móveis: 30 dias, contado a partir da tradição. Bens imóveis: 1 ano, contado a partir da tradição. Exceções: 1.
Se o sujeito já estava na posse do bem, o prazo cai pela metade, contado da conclusão do negócio. 2. Quando o vício se conhece posteriormente, começa a contar o prazo de seu conhecimento. Limita-se o prazo total a 180 dias, bens móveis, ou 1 ano, bens imóveis. O adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência. Da evicção é a perda judicial da coisa, em virtude de sentença judicial, por quem a possuía como sua, em favor de terceiro, detentor de direito anterior sobre ela. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Não pode, contudo, o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Da exceção de contrato não cumprido. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento dado outro. Se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete, ou dê garantia bastante de satisfazê-la. 9. Dos contratos em espécie. Da compra e venda. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge se o regime de bens for o da separação obrigatória. Já a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, dispensa consentimento, pois importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, ainda que em asta pública, pelos servidores públicos em geral, os bens ou direitos da pessoa jurídica a que servirem, ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos,
as dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato, ou abatimento proporcional ao preço, venda ad mensuram. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ad corpus. Contrato de doação. Contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. A doação pode ser revogada por ingratidão. Exemplo: injúria grave, calúnia, ofensa física, tentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele, do donatário, ou por inexecução do encargo. Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. Código Civil, artigo 564. Não se revogam por ingratidão. Inciso 1. As doações puramente remuneratórias. Inciso 2. As oneradas, com encargo já cumprido. Inciso 3. As que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Inciso 4. As feitas para determinado casamento. Da locação de coisas. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Se findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Do empréstimo: comodato e mútuo. Comodato. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perface com a tradição do objeto. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário, constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la,
o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir acaso fortuito ou força maior. Mútuo. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Da empreitada. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho, ou com ele e os materiais. A obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. O contrato para a elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. Se o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. Da comissão. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. Da agência e distribuição. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. O proponente pode conferir poderes ao agente, para que este o represente na conclusão dos contratos. Da corretagem. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços, ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. A remuneração do corretor é devida, inclusive
se o negócio não se finaliza por arrependimento de uma das partes. A remuneração do corretor é devida mesmo quando dispensado e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação. Não se deve remuneração ao corretor se o negócio for iniciado e concluído diretamente entre as partes, ou se, mesmo havendo corretagem com exclusividade estabelecida por escrito, for comprovada sua inércia ou ociosidade. Do contrato de fiança. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. A fiança dar-se-á por escrito e não admite interpretação extensiva. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor. Se o fiador alegar esse benefício de ordem, ele deve nomear bens do devedor, citos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito. Artigo 828. Não aproveita este benefício ao fiador. Inciso 1. Se ele o renunciou expressamente. Inciso 2. Se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. Inciso 3. Se o devedor for insolvente ou falido. 4. Responsabilidade civil. 10º. Da obrigação de indenizar. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Atos ilícitos. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Código Civil, artigo 188. Não constituem atos ilícitos. Inciso 1. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Inciso 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único. No caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa
no caso do inciso 2, do artigo 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes a direito à indenização do prejuízo que sofreram. Se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Artigo 188, inciso 1. Hipóteses: responsabilidade por fato impróprio. Responsabilidade dos pais. Respondem os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Responsabilidade do tutor, curador. Responde tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. Responsabilidade do empregador. Responde o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dela. Responsabilidade no produto do crime. Respondem os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. Responsabilidade dos albergues. Respondem os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Essas pessoas responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos, ainda que não haja culpa de sua parte. Responsabilidade objetiva. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Décimo primeiro, da indenização. A indenização mede-se pela extensão do dano. Código Civil, artigo 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Artigo 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. O disposto acima aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. (5) Direito das coisas. 12º. Classificação da posse. Posse justa. É justa quando não maculada pela violência, clandestinidade ou precariedade. Posse injusta, ao contrário, é aquela adquirida de modo violento, clandestino ou precário. Posse de boa fé. O possuidor ignora o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Posse de má fé. Mesmo conhecendo o vício, possui. O estado de dúvida não induz necessariamente a má fé. Posse direta. Aquele que detém o domínio, detém a posse direta. Posse indireta. O proprietário, ainda que limitadamente, detém a posse indireta da coisa, mesmo que não a detenha, não a tenha consigo ou não a utilize. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Décimo terceiro. Efeitos da posse. O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. O possuidor de má fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber desde o momento em que se constituiu de má fé. Tem direito às despesas da produção e custeio. O possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Ao possuidor de má fé, serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.
14º. Dos direitos reais. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com um registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos no Código Civil. Décimo quarto. Uso capião. Ordinária, rural e urbana. Prazo de 10 anos. Requisitos: boa-fé, com justo título. Extraordinária, rural e urbana. Prazo de 15 anos. Reduz para 10 anos se o possuidor estabeleceu sua moradia ou realizou obras, serviços de caráter produtivo. Constitucional, rural e urbana. Prazo de 5 anos. Pode ser urbano, especial, pró-moradia. Área de até 250 metros quadrados. Sem oposição. Moradia sua ou de família. Não ser proprietário de outro imóvel. Não pode usucapir deste modo mais de uma vez. Rurais, especial, pro labore. Área de até 50 hectares. Sem oposição. Tornar produtiva e ter moradia. Não ser proprietário de outro imóvel. Familiar, somente urbana. Prazo de 2 anos. Requisitos: posse com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família. Adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante uso capião, a propriedade imóvel. Essa declaração constituirá título hábil para o registro no cartório de registro de imóveis. A uso capião é hipótese de aquisição originária da propriedade. Das construções e plantações. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização, fixada judicialmente, se não houver acordo. Da passagem forçada. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem.
cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Sofrerá o constrangimento o vizinho, cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem. Condomínio edilício. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Condomínio em multipropriedade. Regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Da laje. O proprietário de uma construção base poderá ceder a superfície superior ou inferior de sua construção, a fim de que o titular da laje mantenha unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. O titular da laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes. Seis. Direito de família. 15º. Proteção dos filhos. A guarda será unilateral ou compartilhada e poderá ser requerida por consenso dos pais ou decretada pelo juiz em atenção a necessidades específicas do filho ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Décimo sexto. Suspensão e extinção do poder familiar. Artigo 1635. Extingue-se o poder familiar. Inciso 1. Pela morte dos pais ou do filho. Inciso 2. Pela emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo único. Inciso 3. Pela maioridade.
Inciso 4. Pela adoção. Inciso 5. Por decisão judicial, na forma do artigo 1638. Artigo 1638. Perderá, por ato judicial, o poder familiar o pai ou a mãe que, inciso 1, castigar imoderadamente o filho. Inciso 2, deixar o filho em abandono. Inciso 5, entregar de forma irregular o filho a terceiros, para fins de adoção. Parágrafo único. Perderá também, por ato judicial, o poder familiar aquele que, inciso 1, praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. Alínea A. Homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Alínea B. Estupro ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Décimo sétimo. Regime de bens. O Código Civil de 2002 prefixa 4 regimes de bens: comunhão parcial de bens, comunhão total ou universal de bens, separação convencional ou legal de bens e participação final de aquestos. O pacto antenupcial é obrigatório sempre que o regime de bens escolhido pelos nubentes seja qualquer outro que não o regime de comunhão parcial de bens. O pacto deve ser feito por escritura pública, sob pena de nulidade. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta. Inciso 1. Alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Inciso 2. Pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos. Inciso 3. Prestar fiança ou aval. Inciso 4. Fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Se um dos cônjuges negar vênia para a realização dos negócios jurídicos supramencionados, sem justo motivo, ou se lhe é impossível concedê-la, se está em coma, por exemplo, o outro pode requerer suprimento da outorga. No entanto, a falta de autorização ou do suprimento judicial torna anulável o ato. O outro cônjuge pode pleitear a anulação no prazo decadencial de 2 anos, contados do término da sociedade conjugal. Regime de comunhão parcial de bens. Regime em que os bens adquiridos antes da união
formam o patrimônio individual de cada cônjuge, ao passo que o patrimônio adquirido depois da constância da união forma o patrimônio comum em comunhão. Artigo 1659. Excluem-se da comunhão: inciso 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Inciso 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Inciso 3. As obrigações anteriores ao casamento. Inciso 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Inciso 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Inciso 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7. As pensões, meios, soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Artigo 1660. Entram na comunhão: inciso 1. Os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Inciso 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Décimo oitavo. Alimentos. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Código Civil, artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros
pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem, para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Artigo 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Artigo 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Em intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Artigo 1700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 1694. Artigo 1701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação quando menor. Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação. Artigo 1702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente e desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia, que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 1694. Artigo 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
Artigo 1704. Se um dos cônjuges, separados judicialmente, vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge, declarado culpado, vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Artigo 1705. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Artigo 1706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Artigo 1707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Artigo 1708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Artigo 1709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Artigo 1710. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo índice oficial regularmente estabelecido. Sete. Direito das sucessões. 19. Sucessão geral. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Princípio da Saizine. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Vigésimo. Renúncia da herança. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. A habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias, seguintes ao conhecimento do fato. Pagas as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente, que será devolvido aos demais herdeiros. Vigésimo primeiro. Da sucessão legítima. Defere-se na seguinte ordem: descendentes, em concorrência com o cônjuge companheiro, salvo se casado este com o falecido
no regime da comunhão universal de bens, separação obrigatória legal de bens, comunhão parcial sem bens particulares do falecido. Ascendentes, em concorrência com o cônjuge companheiro. Cônjuge sobrevivente se torna herdeiro universal se o falecido não tem ascendentes nem descendentes, mas só colaterais. Fique atento. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível, 50% da herança, ou algum legado, não perderá o direito à legítima. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Vigésimo segundo. Direito de representação. Ocorre quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos, em que ele sucederia se vivo fosse. Vigésimo terceiro. Deserdação. Os herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima nos casos de indignidade ou quando houver ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Vigésimo quarto. Sucessão testamentária. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo. Não podem testar os incapazes e aqueles que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Podem testar os maiores de 16 anos. Podem ser chamados a suceder: 1. Os filhos
ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas, estas ao abrir-se a sucessão. 2. As pessoas jurídicas. 3. As pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador, sob a forma de fundação. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito. 8. Lei de locações. 25º. Direito de preferência. Lei 8.245 de 1991. Artigo 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio, e em especial o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. Artigo 28. O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de 30 dias. Artigo 29. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta a este responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Artigo 30. Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo e, se da mesma data, ao mais idoso. Artigo 31. Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação. Artigo 32. O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente
em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica, incluído pela Lei nº 10.931 de 2004. Artigo 33. O locatário, preterido no seu direito de preferência, poderá reclamar do alienante as perdas e danos, ou depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação, junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único. A averbação far-se-á vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por 2 testemunhas. Artigo 34. Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condomínio terá prioridade sobre a do locatário. Vigésimo sexto. Locações residenciais. Lei 8.245 de 1991. Artigo 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo 1º. Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel, alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Parágrafo 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Artigo 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito, e como prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retornado o imóvel. Inciso 1. Nos casos do artigo 9º. Inciso 2. Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego. Inciso 3. Se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Inciso 4. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem a área construída em no mínimo 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. Inciso 5. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada, se
Alínea A. O retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade, situado na mesma localidade, ou residindo ou utilizando o imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente. A linha B. O ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 3 e 4, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário, comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo.